Oi, pessoal! Hoje esse vídeo dessa semana vai ser um pouquinho diferente. Vai ser um vlog de estudos. Bom, eu achei necessidade de falar isso, né? Algumas pessoas me pediram para mostrar minha rotina de estudos e aqui no YouTube a gente consegue falar um pouquinho mais, né? Por mais tempo. E essa semana está sendo uma semana bem cheia. Eu tenho prova, eu tenho trabalhos e muitas coisas para fazer, muitas aulas para dar. Então eu resolvi filmar como é que é de fato essa rotina. Conhece? Oi, eu sou a Duda. Eu sou autista com diagnóstico tardio aos 25 anos e também sou quase engenheira. Eu estou tentando me formar na faculdade. Eu faço engenharia de materiais na UERJ e, bom, eu sempre fui uma aluna nota 10, né? Sempre tive notas muito boas, participei de muitas coisas na faculdade e hoje eu precisei, né, pedir um regime especial para eu conseguir terminar a faculdade. E eu nunca imaginei que isso pudesse acontecer, eu nunca imaginei que a minha rotina de estudo fosse me sobrecarregar tanto e que me deixasse ao ponto de eu não conseguir nem ir para a faculdade. Eu já falei isso aqui em outros vídeos, a questão do burnout, a questão de crises sensoriais. Então, para você que chegou agora e quiser entender um pouquinho mais, eu vou deixar linkado os outros vídeos. Eu queria fazer esse vídeo porque eu sempre fui uma aluna que me dediquei muito. Eu sempre me dediquei muito a tudo que eu estava fazendo. Isso é ótimo, eu acho isso extremamente importante. O problema é que eu não sabia que eu era autista e eu acho que isso não vale não só para as pessoas neurodivergentes ou pessoas que têm transtorno de ansiedade. Eu acho que isso vale para todo mundo. A gente tem que aprender a respeitar os nossos limites. A gente vive hoje numa sociedade que precisa de produtividade o tempo inteiro. Parece que a gente precisa ser produtivo o tempo inteiro. E de fato, a gente precisa ser produtivo, a gente precisa conquistar o nosso lugar no mundo, vamos dizer assim. Isso exige dedicação e esforço, e eu não acho que isso é errado. O problema é que às vezes a gente acaba colocando isso acima da nossa saúde, por exemplo. Eu confesso que não está sendo fácil ter que reaprender a estudar, porque o meu cérebro ele já está acostumado a estudar até não aguentar mais, a estudar até passar mal e ficar, isso é real, e ficar extremamente fissurada com os estudos. Hoje eu sei que eu não posso mais fazer isso, que isso não é saudável e que isso não faz bem, né? Então eu estou tendo que reaprender a estudar, basicamente. Então, vou convidar vocês para verem como é que está sendo esse processo. Bom, hoje é terça-feira, dia 2/6, 8h44 da manhã, e vai ser o primeiro dia que eu estou estudando nessa semana. E ficou calor. E eu pretendo fazer um vlog da semana toda, tá? Então, provavelmente vocês vão ver os outros dias que eu estou estudando. Bom, eu tinha planejado algo totalmente diferente para hoje, porque eu teria terapia ocupacional, mas a gente teve que remarcar. Foi algo bom, apesar de sair um pouco do meu planejamento, porque eu preciso entregar um trabalho na faculdade. Na verdade, eu estou com 2 trabalhos atrasados. Um era para ter entregue ontem, só que ontem eu não consegui fazer porque eu tive que ir ao médico e dei muita aula de tarde. Então, não tive tempo. E também na semana passada eu estava muito mal e eu praticamente não consegui estudar nada. Passei mal, enfim, algumas coisas que me impossibilitaram. E aí eu vou mostrar um pouquinho de como é que eu me organizo, então, para fazer as coisas da faculdade. Sim, um especial, né, na faculdade, porque eu não estava conseguindo ir para a faculdade. Mas ainda assim eu preciso fazer os trabalhos, fazer as provas, mas é tudo de forma online. Os professores eles fazem um plano de estudo para mim e eu, né, entrego conforme a demanda. Comprei uma agenda, eu falei sobre isso lá no Instagram, sobre como eu organizo o meu dia, né? Porque se eu não tiver escrito o que eu tenho que fazer, eu simplesmente não vou conseguir fazer.
E isso provavelmente vai me gerar muita frustração, enfim. Eu preciso ter as coisas escritas. Na parte da tarde, eu tenho muitas coisas para fazer, de dar aula, terapia, enfim. Hoje tá bem corrido, então eu tenho que fazer tudo agora na parte da manhã. Um trabalho de seleção de materiais e eu tenho que me organizar. Tenho 2 trabalhos para fazer, na verdade. Uma coisa que eu gosto de fazer bastante é colocar, além da minha agenda, eu tenho essas folhinhas onde eu anoto todas as confusões que vêm na minha cabeça. Tudo que eu acho que eu tenho que fazer para agora, tipo, se eu não fizer isso eu vou morrer. Porque uma coisa que atrapalha a gente a estudar é você tá fazendo alguma coisa e vir 1 milhão de pensamentos na sua cabeça. Isso acontece muito comigo, eu sou uma pessoa extremamente ansiosa. E aí, o que que eu faço? Eu pego um papelzinho, um bloquinho de notas, e anoto tudo isso que tá vindo na minha cabeça. Então, por exemplo, eu sei que eu tenho que fazer esse trabalho de seleção de materiais, essa para mim é a minha prioridade. Mas eu sei que eu também tenho uma lista de programação para fazer. Então, eu vou anotar isso. Vamos fazer esse trabalho. Uma outra coisa que eu queria falar também é que, primeiro um bate-papo antes de eu começar a estudar. E a gente tem uma coisa que se chama disfunção executiva, tá? E não é preguiça, e não é desleixo, e não é você não querer fazer as coisas. É algo real que acontece em pessoas neurodivergentes, está presente também em outros transtornos, como ansiedade, depressão, que é você planejar as coisas, você consegue planejar as coisas na sua cabeça, mas você não consegue executar. E hoje de manhã, eu acordei com muitos planos, né? Eu acordei com muita vontade de fazer muitas coisas. Parece que você está voltando a ser você mesmo, sabe? Você quer fazer muita coisa, você tem vontade de fazer muita coisa, mas aí o seu corpo trava. Eu senti isso de manhã e me deu muita vontade de chorar, porque eu falei, caraca, mas eu tenho tantas ideias, eu tenho tantas coisas, eu tenho um potencial tão grande, e aí o meu corpo ele não está acompanhando. E isso acontece, isso é real, e você precisa se respeitar caso isso esteja acontecendo com você. Tem um nome, né? E tem um porquê disso acontecer. O que que eu faço, né? Eu simplesmente respeito esse momento. Óbvio que eu tenho coisas para entregar e eu preciso sentar aqui para fazer o que eu preciso fazer. Mas eu digo sobre as outras coisas, as minhas outras ideias. Eu vou ter tempo para fazer isso tudo. Eu tenho muito tempo para fazer essas coisas. E se hoje eu não consigo fazer, tá tudo bem. Eu tenho que fazer o que dá para mim fazer hoje. O que que eu preciso fazer hoje? Qual é a prioridade? A minha prioridade é entregar esses trabalhos. Se eu não conseguir fazer mais nada depois disso em relação ao estudo, em relação à produção de conteúdo e todas as ideias mirabolantes que eu tenho na minha cabeça, tá ok. Amanhã é outro dia, amanhã as coisas podem ser diferentes. Então, esse é um recado para você se respeitar. Se respeite, beleza? Então vamos lá estudar comigo. Oi, galera. Então, eu demorei uns 40 minutos para fazer 2 páginas, 1,5 página. Ai, meu Deus. Então, escrever para mim está sendo muito, muito, muito difícil. Principalmente quando tem que fazer resumos grandes e escrever uma quantidade muito grande de coisas. Eu tô passando, né, como eu já disse, por uma crise sensorial e para mim é impossível, tá sendo impossível praticamente escrever. Obviamente que eu tenho que escrever dando aula, né, mas eu consigo fazer uma letra maior, eu consigo usar
um lápis maior, uma canetinha maior. E aí, para escrever para trabalho de faculdade, você tem que fazer uma letra bonita. Nossa, só de pensar, dá de verdade ânsia de vômito. E isso é o suficiente para me gerar uma crise. Então, eu começo a sentir meu corpo formigar, a minha voz ela fica mais lenta, eu fico sem conseguir respirar direito, porque é muito ruim. E essa é a realidade, né? De um estudante que está passando por uma crise sensorial. Eu não sei como é que. Eu simplesmente não conseguiria se eu tivesse que ir para a faculdade, porque se para escrever já tá difícil, imagina todo o trajeto, todo o barulho. Então, enfim. Tenho outros trabalhos para fazer, outro trabalho para fazer, mas eu não vou fazer agora. Eu vou deitar na minha cama e relaxar, porque parece pouco, mas foi muito para mim conseguir fazer um trabalho. E é isso. É assim que tá sendo, que dá para entregar. Tô entregando, já desisti de ter que ser a melhor qualidade do mundo, a melhor qualidade pro que eu posso fazer agora e é isso. Galera, já são 2h40 da tarde e hoje eu só consegui fazer um trabalho porque ele era manuscrito e eu tô muito enjoada para escrever. Então, isso foi o suficiente para eu ter uma crise e precisar ficar o dia inteiro deitada na cama, passando mal. E agora eu tenho que dar aula, né? Minha aula começa às 3 e eu vou até às 7 horas dando aula. E eu preciso ter energia para os meus alunos. Então, por isso que eu não forcei a barra para fazer as coisas da faculdade, porque o meu trabalho, ele é importante, né? Eu preciso de dinheiro. Então, eu acabei tentando melhorar para conseguir dar aula hoje. E tem dias que eu consigo estudar mais, tem dias que eu consigo estudar menos. E é o que tá dando para fazer, eu pelo menos consegui fazer alguma coisa. E amanhã é outro dia, espero que um pouco melhor do que hoje. Hoje é quarta-feira, 3h35 da tarde. E 4 horas eu tenho prova de probabilidade estatística. Essa matériazinha aqui. Confesso que eu tô bem nervosa, porque eu não consegui estudar muito na semana passada. E nem nessa semana, né, como vocês puderam ver. E eu não sei como vai ser essa prova, então eu tô criando várias teorias na minha cabeça de como vai ser essa prova online. Eu nunca fiz prova online assim, a não ser na pandemia, mas era diferente, né? Então tô ansiosa. E também porque eu vou ter tempo para fazer a prova, então isso já me gera um pouco de ansiedade. Então, mas vai dar tudo certo. De manhã, na verdade, hoje eu não planejei nada, né? Como eu sabia que essa prova ia me dar uma desestabilizada, eu não botei nada pro dia de hoje. Nem aula, nem nada. E aí, de manhã, eu consegui organizar minha agenda, né, de aulas e também resolver algumas coisas da faculdade, mas nada de estudo. E agora, realmente, que eu vou começar a fazer alguma coisa de estudo no dia de hoje. Então, eu vou agora pegar, né, para dar uma lida nesse meu resumo e me acalmar para a prova, porque eu gosto muito de estudar bastante antes da prova, ir confiante. E hoje eu não estou me sentindo muito confiante, não, mas vamos ver. E acho que é isso que temos para o dia de hoje. Não vou estudar depois da prova e amanhã tenho outras coisas para fazer, mas hoje vai ser 100% para essa prova aqui. Gente, sobrevivi a essa prova. Eu fui muito, muito doidinha mesmo, porque
Tava escrito que a prova seria pelo Google Forms e eu tava alucinando achando que ia ser uma chamada de vídeo ou alguma coisa com o tempo. Ai, ai, tava traumatizada já. Mas deu tudo certo, consegui fazer a prova e agora eu não vou fazer nada de estudo, mas eu vou planejar o que que eu vou estudar amanhã. E sexta-feira. Amanhã é feriado, mas eu vou dar aula, então eu vou planejar para estudar na parte da manhã. E sexta-feira vou dar aula também, então tudo na parte da manhã. Eu fiz um planejamento com todas as avaliações que eu tenho nesse plano de estudo que os professores me mandaram. Então, eu já sei o que que eu tenho que entregar, até quando eu tenho que entregar. Então, eu estou me baseando nisso, né? Eu já fiz esse planejamento geral. E agora eu vou ver o que que eu posso adiantar, já que semana passada eu não consegui fazer nada. E aí eu vou mostrar para vocês como é que eu faço. Oi, pessoal, hoje é quinta-feira, já são 10h30 da manhã. E eu acordei com muita dor na minha cabeça, porque eu tem dias que eu durmo e eu pressiono muito a minha mandíbula. Tipo, muito, eu acordo com muita dor aqui e uma enxaqueca terrível. Então, né, não vou conseguir fazer nada agora. Hoje a agenda tá bem cheia, que bom, né? Eu tenho bastante aula para dar. E aí eu recebi também lá na DM do Instagram, na caixinha, né? Perguntas para eu falar sobre estudos, para eu falar sobre aulas. E aí me perguntaram como é que eu consigo conciliar as aulas e os estudos. Eu, né, como eu já disse, a maior parte das minhas aulas são particulares e são online, a maioria. Então eu posso dar aula na minha casa, que isso é ótimo para mim. Quando eu tô, quando eu tava indo para a faculdade presencialmente, era bem puxado, porque eu saía da faculdade e ia dar aula, eu chegava da faculdade e ia dar aula. E isso estava me cansando muito, de verdade. No final do ano passado, eu já estava exausta. Eu separava um dia da semana só para dar aula, mas, obviamente, né, alguns alunos não podiam nesse dia, então eu acabava dando aula mesmo quando eu voltava da faculdade. E beleza, né? Uma rotina, a gente trabalha, a gente estuda, mas realmente era muito cansativo. Às vezes eu chegava da faculdade tão cansada que eu não queria falar, mas a gente vai ganhando forças, né? Porque a gente precisa trabalhar. Mas realmente era muito cansativo. Agora, como eu tô fazendo a faculdade de casa, porque eu tô no regime especial, eu consigo ter uma flexibilidade maior. Então, eu tenho mais tempo para estudar e mais tempo para fazer as atividades da faculdade. Então, eu estou priorizando sempre as minhas aulas, porque eu sei que eu vou ter tempo para fazer as coisas da faculdade, eu não preciso ficar, né, ali obcecada, enfim, tem que fazer isso agora. Então, eu acabo priorizando porque a minha energia ela já está muito mais baixa, porque eu já falei em todos os vídeos, eu estou passando por um burnout autista, apesar de eu estar aqui falando com você, com vocês, nem sempre é assim, né? A maioria dos dias estou muito cansada, eu fico muito tempo na minha cama. Essa semana está sendo uma semana muito boa até, e eu estou conseguindo fazer bastante coisa. Então, nesse período agora, eu estou priorizando minhas aulas, né? Então, por exemplo, agora, hoje eu acordei com muita dor de cabeça, já são 10h30 e eu tenho uma aula meio-dia. E eu tenho que preparar as aulas também, né? Isso leva aí um pouquinho de tempo. E então eu vou fazer as coisas da faculdade amanhã. E tá tudo bem, porque não são coisas que também, porque na minha cabeça eu acho que eu tenho que ficar horas estudando. Isso foi uma coisa que eu já criei há muito tempo e que eu fico repetindo isso.
mas eu já percebi que eu não preciso desse tempo todo, entendeu? Às vezes, 40 minutinhos, 1 hora já é suficiente. Então, eu não preciso me desesperar, apesar de me desesperar às vezes. Bom, eu tô pensando em mudar mesmo como é que eu enxergo os estudos, porque eu estou completamente, não é viciada em estudar, mas eu acho que eu sempre tenho que estar estudando. E eu não preciso estudar o tempo inteiro. Eu não sei se é porque eu já coloquei isso na minha rotina e sair da rotina para mim é muito difícil. Então esse período está sendo um período de eu entender que eu não preciso estar o dia inteiro estudando, que tá tudo bem, que as coisas elas vão, né, fluindo, só que isso para mim é muito difícil. Ter essa flexibilidade é muito difícil, né? Isso eu, enfim, vou tentando entender o porquê que eu sou assim e como é que eu posso fazer para melhorar. Aos poucos a gente vai mudando, né? De alguma forma a gente vai mudando a forma que a gente vê aquilo, apesar de ser difícil, apesar de levar tempo, a gente vai com a ajuda de profissionais, né? A gente vai se ajustando. E eu acho que é isso. Hoje não vai dar para estudar. Eu acordei passando mal. Eu tenho que trabalhar. E eu espero que amanhã eu consiga. Lembrando que tem sábado e domingo, né? Eu posso acordar um pouco mais cedo e fazer as coisas. Então, é isso, eu acho. São. Que horas são? Que horas são? Já devem ser umas 6 horas, eu acho. Não sei onde eu enfio meu relógio. E hoje eu terminei as aulas. Estou dando aula desde meio-dia. Hoje foi puxado. E ainda tô com dor de cabeça, mas eu não consegui estudar, né? Não ia dar tempo mesmo. Agora eu vou sair, tenho que me arrumar até pra sair com meu namorado. E, e é isso, pra vocês verem. Hoje o dia foi puxado. Eu não tô com cabeça pra estudar. Eu tô com muita dor de cabeça ainda de ter dormido e pressionado muito a minha mandíbula. Então eu tô com enxaqueca terrível o dia inteiro. Não passa, nada passa. E é isso, amanhã eu espero acordar melhor e aí eu vou fazer o que eu tiver que fazer. Mas hoje o dia foi focado mesmo em dar aula, faz parte. Finalmente sextou, como se isso fosse fazer alguma diferença para mim. Mas hoje é um dia de estudar um pouco. Como eu disse, né, ontem eu não consegui estudar muita coisa, mas tudo bem, eu tenho que entregar um trabalho essa semana, e essa vai ser minha prioridade, então é isso que eu vou fazer hoje. Tenho mais coisa para fazer? Tenho. Mas é para entregar essa semana? Não, então eu vou fazer o que eu tiver que entregar essa semana. Quem me conhece ou quem me acompanha no Instagram sabe que eu nunca deixo matéria acumular, mas eu preciso entender que eu tenho agora um pouco mais de tempo para fazer as coisas, eu não preciso ir para a faculdade e que tá um pouco mais tranquilo para estudar, então eu não preciso terminar todos os trabalhos que eu tenho para entregar em uma semana. Isso está sendo um pouco complicado para mim, mas eu vou conseguir mudar essa minha cabeça e me respeitar, né, obviamente. Então, essa semana eu tenho que entregar um trabalho que é de lógica de programação. É bastante coisa, não é pouca coisa não, é bastante. E aí eu vou focar nisso, né? Eu tenho que dar aula hoje, tenho 2 aulas para dar hoje. Então, eu vou estudar até o horário da aula e depois, entre as aulas, vou ver se estiver faltando alguma coisa para fazer. E acho que é isso. Eu vou estudar agora de 11 até meio-dia, por aí. Acho que dá para fazer bastante coisa. E acho que é isso. Não sei se eu vou estudar final de semana. Eu ainda vou fazer a programação da semana que vem, do que eu tenho que entregar, porque eu tenho alguns trabalhos para entregar. Um vai ser apresentação e o outro trabalho vai ser. Os gatos estão destruindo a casa. O outro trabalho vai ser sobre. É só um relatório, que é bem completo, mas eu praticamente já acabei ele. Eu só tenho que melhorar, né? Então ele meio que já tá pronto. Então não preciso me desesperar tanto assim. Então acho que eu vou focar
em um trabalho na semana que vem, não sei se vai ter necessidade de eu ter que estudar final de semana. Veremos. E eu também tenho que começar a escrever meu TCC, voltar a escrever meu TCC. Isso é uma questão ainda que tá meio complicada pra mim. Mas acho que é isso. Então, hoje vai ser um estudo bem rápido e é o que tá dando pra fazer e tá tudo bem. Ainda é sexta-feira. Acabou que uma das aulas que eu tinha foi desmarcada. E aí, então eu vou ter um tempinho pra estudar agora de tarde, que eu já ia ter, né? Mas iria ser um tempinho a mais. Algumas coisas de casa, né? De lavar roupa e tal, coisas assim. Só que eu tive uma crise que eu não sei explicar, uma crise de shutdown, que é quando você desliga mesmo, né? Você vai. Eu começo a sentir um sono, uma assim, sensação de que eu não consigo falar, e aí meu corpo desliga. E se eu tô em casa, eu deito. Eu já expliquei aqui, eu acho. Vou deixar até num vídeo desse, na indicação aqui do vídeo. E eu não sei porquê, mas provavelmente foi porque as coisas saíram, né, do que tinha combinado. E eu tive uma crise. Então, eu não posso contar de que eu vou. Meu gato tá se mexendo, provavelmente a câmera tá balançando. Eu não posso contar de que se meu dia tá livre, eu vou ter o dia todo para estudar, porque eu ainda tenho muitas crises, tenho tido muitas crises, então eu tenho que adaptar a minha rotina com as crises. E tem dias que parece que eu tô super bem e que eu tô melhorando, e de fato eu acho que eu tô melhorando bastante. Pelo menos eu tô saindo de um momento com muitas crises, né? Elas estão diminuindo a frequência. Mas, ainda assim, eu tenho. Então, eu tenho que também entender que eu tô num período de readaptação, né? Voltando ao normal. Então, às vezes é um pouco difícil para mim, porque eu acho que eu tenho que dar o meu máximo, sendo que eu tô tentando melhorar. Então, hoje é isso. Eu não vou estudar, né, durante o final de semana, mas basicamente foi essa, assim, mais ou menos, que está sendo minhas semanas de estudo. Obviamente que tem dias que eu não consigo estudar nada, como eu mostrei aí, né, no vídeo, tem dias que eu estudo bem pouquinho. Aos poucos isso vai mudando. E é isso. Se vocês gostaram, se tem alguma coisa que vocês gostariam que eu mostrasse relacionada a esse período da faculdade e a- o burnout, né, que eu tô saindo, ou qualquer outra coisa, deixa aqui nos comentários. Ahn, e se você gostou do vídeo, não deixe de curtir, de me seguir. Assim, mais pessoas podem ter acesso a esse tipo de conteúdo, né? E é isso, gente. Tchau!